Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? Só clicar no primeiro link da descrição. Pri, primeira pergunta tática e técnica aqui, que Vai. eu acho que vai ajudar muita gente. Quais são alguns elementos do lançamento, agora que você explicou para toda a audiência, que as pessoas conseguem aplicar em seus negócios, não importa se é online ou se não é, mas que você sabe que vai trazer bons resultados, assim, obviamente, o lançamento é um conjunto de ações que resulta num grande resultado. Às vezes você tinha um elemento aqui, um elemento ali, às vezes o resultado muda. Uhum. Mas quais são grandes conceitos que existem por trás de lançamento, esse pico de vendas, que às vezes uma pessoa consegue aplicar no negócio dela, independentemente se tem uma exposição online ou não, mas o que você acredita que são elementos que convertem muito? Por exemplo, você já deu algumas dicas. Essa criação de senso de urgência. Uhum. Isso vende. Obviamente, quando você constrói em cima de uma verdade, né? Que realmente vai fechar, vai abrir, vai fechar. É sério o que eu tô falando. Depois, tudo bem. Só daqui a um tempo. Você tá pronto pra esperar daqui a um tempo? Então, sabe que, por exemplo, urgência vende. Escassez vende. Tudo que é escasso, as pessoas têm um desejo por mais e vale mais. Então, são duas coisas que eu já peguei na semântica que você disse. Quais são outras coisas que no lançamento a turma pode ficar atenta, porque é uma coisa que dá resultado, assim? Eu vou dizer, assim, principalmente uma que eu acho que é muito importante, que é a questão do contexto. Tem um amigo nosso chamado Vinícius Possebon, uma vez ele citou, eu vi uma palestra dele, ele citou uma frase, eu não me lembro de quem que é, mas enfim, tô citando a fonte que eu lembro. Ele fala o seguinte: uma coisa explicada num determinado contexto pode fazer com que uma pessoa vá à falência. Uma coisa que é a mesma coisa explicada em outro contexto pode fazer com que uma pessoa exploda suas vendas. É verdade. Porque contexto muda tudo. Uhum. Então, às vezes você dá o mesmo, né, o mesmo gatilho, a mesma narrativa, mas tem resultados muito diferentes. E eu acho que o lançamento, uma das coisas mais poderosas que ele faz é justamente criar contexto. Ele cria contexto para a oferta. Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa que uma pessoa que vende pode pensar é qual é o contexto em que eu apresento a oferta para minha audiência. Perfeito. Como é que eu crio uma narrativa, como é que eu crio uma história, como é que eu crio uma intimidade com a minha audiência, seja por meio de produção de conteúdo gratuito, seja por meio de contar uma história, seja por meio de um evento que eu vou criar, como acontece num lançamento. Mas a gente sabe que a oferta direta, ela funciona. No entanto, a oferta, quando feita a partir de um desenvolvimento de uma história, uma narrativa Botando que todo mundo cria na mesma página, contexto né? para a audiência, ela sempre vende mais. Contexto vende. Então, eu acho que essa é a maior reflexão que fica para quem vende. Como é que essa oferta está contextualizada para minha audiência? Você joga uma oferta de paraquedas no colo de alguém, ela vai agir de uma determinada forma que nem sempre atinge o pleno potencial do que ela poderia, né, vender. Gostei muito porque em vendas a gente pensa muito. Primeiro, qual história que a gente vai contar. Exato. E às vezes isso até influência no desenvolvimento do produto. Com Produto certeza. físico é muito, cara. A gente nasceu dentro do ecossistema de produtos nutricionais, assim. Quantas vezes eu tava no desenvolvimento de produto lá com a equipe de produção, eu falei assim, cara, vai ser difícil contar essa história. Então o magnetismo do produto vai ser... E assim, nossa, essa história, essa narrativa é perfeita, aí esse produto é isso, aquilo. Então, até impacta na formulação de um produto até físico. Online, então, Nem se fala. que existe esse jogo Você de consegue cintura mais modelar favorável. muito mais, A né? história que você vai contar é de trás pra frente. O Flávio fala isso muito, eu concordo, né? Primeiro pensa na venda, é de trás pra frente e depois vem voltando. Então Mas isso você é uma pensar coisa na muito narrativa é interessante, importante. Uma das coisas que eu estava estudando na neurociência é a questão da emoção através da venda, né? Então, a gente busca comprar coisas, adquirir coisas, quando tem emoção atrelada. Então, dentro da história que a gente conta, é qual é a emoção que eu vou despertar naquela pessoa. E às vezes a gente pensa na narrativa só nas coisas que a gente fala ou nas coisas que a gente escreve. Mas, por exemplo, dentro da Esmera, eu posto uma joia de um jeito. Não vende. Eu pego a mesma peça, eu tiro uma foto completamente diferente, mas que representa uma emoção diferente. Ela arrebenta de vender. Pela emoção que eu tô gerando através daquela foto, aquela narrativa. Isso é muito as pessoas não interessante, né? compram porque aquilo faz sentido. É a teoria da economia comportamental, né? Isso daí ninguém tá inventando a roda, mas a moral da história é, ninguém pensa assim, nossa, realmente estou precisando de uma blusa branca. Vou hoje ao shopping comprar só a minha blusa branca. Normalmente você volta com a blusa branca, com um sapato preto, com não sei o que, com não sei o que lá, porque, né, Pedro?
Que isso? A culpa é dos vendedores, entendeu? Que fazem o seu trabalho Não é direitinho. Meu trabalho é carregar sacola, Até entendeu? até parece. Não, foi Amor, você maravilhoso. podia ter esse trabalho também. É que se a história fosse com camiseta preta, eu me identificaria.